Olá pessoal, meu nome é Cristiane e eu criei esse canal Profa Cristiane com o objetivo de tentar trazer conteúdos diários para vocês relativos à saúde humana. Tentarei ser o mais didática possível, com linguagem menos técnica, a fim de que os nossos conteúdos alcancem o maior número de pessoas. E para hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do diagnóstico do coronavírus, que é uma temática em alta, e que eu acho que vai continuar em alta durante algum tempo. Bom, a maioria de vocês já deve saber que o coronavírus é uma grande família de vírus que contamina diferentes espécies de animais, como morcego, camelo, gato. E não é comum que esses vírus que contaminam esses animais contaminem também o homem. Quando isso acontece, isso não é legal. No caso desse coronavírus que a gente está enfrentando agora, ele veio de morcegos, de espécies de morcegos lá da China. Só para a gente ter fazer uma relação, a gente se lembra do HIV, que é um vírus também de mRNA, como é o caso do coronavírus, e que teve sua origem em espécies de chimpanzés e macacos africanos, Quando essa troca de hospedeiro acontece para um vírus, ele pela sua característica altamente mutante, é bem difícil a gente controlá-lo. Enfim, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que 80% dos casos de infecções humanas por coronavírus evoluem muito levemente, com sintomas bem leves, ou não evoluem, o paciente não apresenta sintoma algum. Só que 20% dos casos de infecção por coronavírus geralmente necessitam de internação hospitalar, e desses, 5% vão precisar de uma ventilação mecânica, ou seja, de um pulmão artificial. O diagnóstico do coronavírus ele está baseado em critérios clínicos, laboratoriais e radiológicos. O critério clínico leva em consideração os sinais e sintomas apresentados pelo paciente. E esses sinais e sintomas são febre, mal-estar, coriza, tosse, perda ou diminuição do olfato e paladar, que tem sido relatado bastante nos pacientes que manifestam esses sintomas, que em geral são sintomas até também de uma gripe comum. O paciente pode apresentar também dores musculares, náuseas e vômitos. E o critério laboratorial leva em consideração a realização de testes chamados sorológicos e moleculares. Para a gente entender melhor a finalidade de cada teste, a gente precisa entender os marcadores da infecção ao longo do curso da doença. Bom, quando o paciente é contaminado pelo coronavírus, o primeiro marcador ali no sangue do paciente ou nas suas mucosas, ali do corpo do paciente, que indica que ele está doente, realmente são substâncias do próprio vírus, como o seu material genético, o mRNA ou as suas proteínas. É por isso que o melhor teste nesse início de infecção tem sido a RT-PCR, que é classificado como um teste molecular que detecta o material genético do coronavírus. Bom, com o decorrer da infecção, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa passa a produzir substâncias protetoras contra esse vírus. Entre as substâncias que o nosso corpo produz para tentar neutralizar esse vírus estão os anticorpos, que são proteínas de defesa que têm a finalidade de se ligar na superfície do vírus e impedir que esse vírus contamine as células do nosso corpo. Além dessa função, os anticorpos também preparam, além de neutralizar o vírus, ele também permite a destruição do vírus mediante outros mecanismos imunológicos. E não é só isso, os anticorpos eles também servem como marcadores de infecção, ou seja, a detecção de anticorpos específicos contra o coronavírus vai nos dizer se o paciente está contaminado ou se ele teve a contaminação no passado e já está curado. Existem 5 tipos de anticorpos que o nosso organismo produz.
Desses 5, 2 deles são marcadores de fase de infecção. O que é isso? O IgM, por exemplo, ele vai nos apontar uma infecção recente, uma infecção chamada aguda. Já o anticorpo do tipo IgG, ele é um anticorpo de fase crônica, ou que indica pra gente que a infecção aconteceu no passado. E, portanto, os testes que detectam esses anticorpos são chamados de testes sorológicos, e os que a gente tem disponíveis para o coronavírus atualmente são 3. Nós temos os testes rápidos, o ELISA, que é o enzima imunoensaio, e a eletroquimioluminescência. O teste rápido é aquele que pode ser feito até mesmo numa farmácia, né? O que não é tão legal, né? O que estava sendo feito no começo, porque era o único teste disponível sorológico, né, que a gente tinha para o coronavírus, porque causa muita dúvida, né? Enfim, confusão, né, nas pessoas, né, que fazem esse teste sozinhas. Além desse aspecto, né, aí de confusão da própria pessoa fazer e não saber interpretar o teste, ele, comparando com o ELISA e a eletroquimioluminescência, né, ele detecta com uma menor sensibilidade, ou seja, é preciso que o paciente esteja doente há muito mais dias para que ele acuse realmente positivo. E aí é que vem a pergunta, né? Quando que esses testes eles começam a acusarem positivo, né? E se eles tendem a negativar em algum momento. Bom, como são substâncias que o nosso corpo produz em resposta à infecção, normalmente a produção deles começa a acontecer com 2 semanas de infecção. Portanto, somente com 3, 4 semanas de infecção é que esses testes sorológicos eles começam realmente a darem positivo, acusarem positivo. Diferente lá da RT-PCR, que já pode ter um diagnóstico, oferecer um diagnóstico mais precoce para o coronavírus. Só que, por outro lado, se o paciente ele já está curado, ele passou pela infecção e nem teve manifestação clínica, a RT-PCR ela já não vai acusar positiva, claro, porque detecta o mRNA viral. Então aí, nesse caso, o melhor teste é um teste sorológico que detecte a imunoglobulina da classe IgG, que vai então mostrar que o paciente teve a infecção no passado e está curado. Bom, resumindo, né, os testes de RT-PCR, eles detectam o material genético do vírus, né, e são os melhores testes para nos mostrarem que o paciente está contaminado ali precocemente, né, ali com poucos dias de infecção. Se a gente realizar esse teste, tem maiores chances, né, de a gente verificar se realmente o paciente está doente. Muitas vezes a gente ainda não tem anticorpos em quantidades detectáveis nos testes sorológicos que vão acusar negativo ali no começo, né, contrapondo com essa RT-PCR positiva. Né, no decorrer da infecção, a PCR ela tende a negativar quando o paciente está realmente curado, né? Então vai ser um marcadorzinho para nos mostrar, para liberar o paciente para voltar a trabalhar, né? Quando ele acusar negativo, indica que o paciente está curado, não tem mais vírus no seu organismo. E falando aqui sobre as amostras, né, para esses testes. Para a RT-PCR, amostras são coletadas da região da mucosa, né, da nasofaringe, com um suave, é uma coleta bem ruim, né, de se fazer. Já os testes sorológicos são feitos com amostras de sangue periférico. Então, é feita uma punção no braço, né, e coleta-se essa amostra de sangue, tá? E os testes sorológicos, portanto, eles são importantes também. O que a gente sempre fala na ciência é que os exames laboratoriais que a gente tem, eles são complementares, né? Nunca é bom se fazer apenas um teste. É sempre bom ter um conjunto de testes para a gente ali confrontar e estabelecer um diagnóstico com certeza daquele paciente. Então, essa junção de teste molecular e teste sorológico é importantíssimo, tá? Se ficou confuso, né? Se vocês quiserem que eu aprofunde mais em algum conteúdo, é só falar, né? Portanto, se você gostou do vídeo, né? Curta esse vídeo, me siga
ative o sininho de, né, ali de notificação e muito obrigada.